Olá pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Ademir. É, nós estamos desenvolvendo um trabalho, numa disciplina eletiva na escola estadual Nelly Coleone Ravagnoli, né? E quem faz parte aí dessa disciplina eletiva sou eu e o professor Pedro, né? Que está aparecendo para vocês aí na tela de baixo, né? É, Essa disciplina eletiva, ela foi construída a partir da manifestação de projeto de vida dos alunos dentro da escola. Então, para quem não sabe, na escola foi investigado, foi pesquisado quais são os sonhos dos alunos, viu, Bianca? Quais são os sonhos, quais são as expectativas de futuro deles. E muitos Sim. deles pensaram no futebol como profissão. Disseram, relataram que gostariam de ser jogadores de futebol. E, e a partir disso, como eu imagino, e eu também passei por isso enquanto garoto, enquanto adolescente, e criança, mas eu cheguei eu imaginei, e comecei a perceber que a visão dos alunos, mesmo que sonham em ser jogadores de futebol, sobre o próprio futebol, ela é bastante limitada ao que a mídia, apresenta, ao que a televisão apresenta, aquilo que eles veem através da janelinha de vidro, a gente chama. E então nós criamos uma disciplina, com o objetivo principal de ampliar essa percepção dos alunos sobre a questão do futebol, tá? E hoje eu chamei, convidei a professora Bianca, tá? Que na verdade, além de professora, é jornalista, tem grande experiência com essa questão aí das mídias, né? Eu já participei de outros momentos lá, o Café Filosófico, e pude contemplar aí a visão crítica e interessante da professora Bianca sobre essa questão das mídias, tá? Pedro, gostaria de falar um bom dia aí, comentar alguma coisa da nossa disciplina. Eu vou falar um bom dia aí a todos, tá? Obrigado pela Bianca, vai participar, tá ok? Léo, que tá sempre nos prestigiando aí, galera, tá bom? Vamos lá, Tessa. Você sabe que eu sou na parte de... Eu escondo atrás das câmeras, né? Apesar de ser professor de arte, né? Professor de teatro também, mas a minha parte é atrás das câmeras ali, só monitorando a galera, Muito bom, ok? muito bom, Legal. Pedro, tranquilo. E, bom, então sem muita demora, então nós vamos receber aqui, a professora Bianca Jordana Zanirato, para falar um pouquinho sobre futebol e mídia, reflexões sobre desigualdade étnico-racial e de gênero, tá? Bianca, eu não vou te apresentar, vou deixar essa incumbência para você, porque acho que é mais fácil falar de si mesmo do que falar das outras pessoas. Então eu não corro risco de errar aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade em nos atender aí, em contribuir aí com a formação dos nossos alunos lá na escola. Seja bem-vinda e fica já o meu agradecimento. É com você. Beleza? Então, bom dia a todos. No primeiro momento, queria agradecer ao professor Ademir, ao professor Pedro, à escola, a professora Nelly Coleone Ravagnoli, de Bocane, então, por esse momento. É sempre bom a gente poder discutir, poder bater um papo, poder compartilhar. Eu também não sou muito de câmera, não, viu, professor Pedro? Eu sou, apesar de jornalista, eu sou mais de bastidor também. Mas agora, nesse momento, ele demanda essa exposição da imagem. Então, vamos lá. Gostaria de começar, na verdade, eu não vou me apresentar, não. O professor Testa já me apresentou. Eu sou jornalista, sou professora universitária, trabalhei por 16 anos no jornal Comércio do Jaú, aqui em Jaú, até o fechamento do jornal.
e dou aulas há 9 anos aqui em Jaú e agora em Avaré, numa faculdade lá de Avaré, nos cursos de jornalismo e publicidade. Mas, né, mais importante do que isso é o que a gente vai conversar hoje aqui. Gostaria de dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá, Leonardo? Fica à vontade, porque se não entendeu, ou se cortou a fala, ou se quer perguntar alguma coisa, se quer dar uma contribuição, a gente vai dialogando, porque eu acho mais legal a gente dialogar. Então, né, bom, já quero dizer que eu vou colocar mais minhoca na cabeça de vocês, tá? Porque a gente vai deixar mais perguntas do que respostas. Como o professor Ademir falou, a gente precisa ter uma visão crítica, a gente precisa refletir, né, sobre a nossa vida, sobre a mídia, sobre a escola, enfim. E essas reflexões nos dão mais perguntas do que respostas, e isso não tem problema nenhum, porque é um exercício que a gente vai fazendo de reflexão. Bom, dito isso, eu vou, então, professora Ademir, confere até meio-dia, a gente tem para atividade? Fique tranquila, até qualquer coisa até 6 horas da tarde tá dentro do sol, Leonardo, né? Não vai ficar com fome, não, então a gente vai até meio-dia na discussão aqui. E deixar já o meu bom dia para o pessoal do Face também, que está nos acompanhando pelo Facebook da escola, do professor Ademir, do professor Pedro, do meu Facebook. Espero que essa mensagem esteja aí realmente se propagando. Bom, então a gente vai falar um pouco, né, pensando no nosso tema de hoje, futebol e mídia, reflexões sobre desigualdade étnico-racial e de gênero. Esse recorte, né, quando o professor Ademir propôs o tema, a gente pensou nesse recorte porque futebol e mídia é um tema muito extenso e claro, para um bate-papo, algo rápido, como deve ser, a gente precisa recortar, a gente precisa pensar um tema dentro do grande tema, e esse tema, então, fala sobre, vai dizer um pouco sobre o racismo e desigualdade de gênero, que eu vou explicar mais para frente, dentro do futebol. Então, a gente vai falar hoje sobre racismo, sobre desigualdade de gênero, sobre futebol e sociedade, sobre futebol e mídia, tudo bem? Rapidamente, claro, porque é só uma brincadeira que a gente não vai ficar até meio, podem ficar tranquilos. Bom, primeiro momento, né, eu gostaria de começar a colocar algumas pontuações sobre. A gente precisa, então, quando a gente fala de racismo, a gente precisa olhar o nosso cenário atual e olhar o passado, olhar a nossa história. Os teóricos, né, os especialistas, os pensadores, cunharam um termo que é o racismo estrutural. Então, o que é o racismo estrutural? É um racismo que está na sociedade brasileira e é um conjunto de práticas que a gente estão tão incorporadas no nosso cotidiano e de todo mundo, né? No meu, no de vocês, no das pessoas que nos assistem, que a gente nem percebe, isso e pratica e reforça. E esse conjunto de práticas leva a um grupo étnico ficar numa posição melhor, então que seriam os brancos, em detrimento aos negros, então prejudicando as oportunidades, a vida do modo geral deste outro grupo, que são dos negros, tá? E aí, nessa mesma esteira de pensamento, uma das questões que isso deve ser discutido em vários âmbitos, na mídia, depois a gente vai falar, na escola, porque a gente vive, né, algumas pessoas vivem um mito da democracia racial. O que é isso, né? O que é o mito da democracia racial? Falar que a gente não é racista. Eu não sou racista, imagina. O professor Ademir não é racista, o professor Pedro não é racista, ninguém é racista. E a gente vai
com isso, com essa negação, a gente vai perpetuando, a gente vai consolidando essas práticas que vão privilegiando os brancos e vão prejudicando os negros rapidamente. Olhando um pouco para o passado, né, a gente vê lá, então, foram 350 anos, mais ou menos, de tráfico de pessoas, basicamente da África, para o Brasil. O termo melhor, mais adequado, a gente falar escravizados e não escravos. Porque o escravizado dá a ideia que eles não quiseram ser, eles não estavam lá e eram escravos e já eram escravos e vieram para cá. Não, eles eram pessoas livres que foram escravizadas e trazidas para o Brasil, tá? E aí essa escravidão, o que aconteceu, né, nesse processo? Vocês sabem, a África tem muitos países, a África é um continente. Então, é como a gente pensar na América do Sul, que não é um continente, mas vamos pensar no continente americano. Temos muitos países, desde o Canadá até a Argentina. E eles não são iguais a nós, brasileiros, né? Eles são muito diferentes. Então, se você pegar um canadense, e se você pegar um peruano, se você pegar um brasileiro, são todos diferentes. Lá na África também é assim, era assim e é assim. Só que com a escravidão, o que aconteceu? Muitas pessoas de muitos países diferentes eram capturados no interior ou nas encostas, trazidos para os portos, né? E todos eram negros. Então, eles não tinham mais identidade, eles não eram mais pessoas, eles eram mercadorias. E para vocês terem uma ideia, né, eu fiz uma conta assim, meio por cima, nos 350 anos de tráfico de pessoas da África para o Brasil, vieram mais ou menos, é claro, essas contas nunca vão ser precisas, mesmo porque os escravizados morriam e eram jogados do navio, enfim, 4,86 milhões de pessoas, tá? Se a gente pegar a população de Bocaina, pelo IBGE, dá 400 vezes a população de Bocaina. Então, foram 400 bocainas trazidas da África para o Brasil durante a escravidão. E é claro que isso tem reflexos nos dias de hoje, até os dias de hoje. Até porque quando essa população, esses escravizados foram libertados, não houve nenhum mecanismo de inserção deles na sociedade enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né? Pelo contrário, se vocês lembrarem da aula de história, os imigrantes europeus, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, começaram a vir e aí a elite econômica brasileira começou a empregar esses imigrantes e a população, os ex-escravizados, né, ficaram à mercê, à margem da sociedade. E é por isso que hoje isso se culmina nesse racismo estrutural, nessa desigualdade social. E a gente tem que aceitar isso, né? Nós, atualmente, então, brancos, pretos, pardos, temos que aceitar isso? Claro que não, óbvio que não. Mas o que a gente pode fazer, então, né? Então, algumas ações aí para que a gente possa lutar, melhorar, né? Tentar deixar a sociedade mais igualitária. Primeiro, aceitar que há o racismo. Há o racismo, a nossa sociedade racista, e isso é ruim? Isso é ruim, mas mais ruim do que isso é colocar isso debaixo do tapete. A gente precisa, então, reconhecer que a gente é racista para que a gente possa discutir o problema e para que isso possa, né, começar a melhorar. Bom, segundo lugar, os brancos, né? O que os brancos precisam reconhecer? Que nós, né, brancos, nascemos numa posição privilegiada. Isso é fato, né? E a gente precisa reconhecer esse privilégio. E, ao mesmo tempo que a gente precisa reconhecer esse privilégio, a gente tem que ter uma branquitude crítica. A Djamila Ribeiro usa esse termo, é uma filósofa, acho que vocês já devem ter estudado
ela fala da branquitude crítica, justamente isso, né? É uma pessoa branca que reconhece que ela é privilegiada, já nasceu privilegiada por ser branca. Bom, e aí, né? O que a gente pode fazer também? Então, conhecer a história, como eu contei para vocês rapidamente, ler autores negros, apoiar políticas educacionais afirmativas, então a política de cota, né? A gente precisa ter uma opinião sobre a política de cota. Então, para ter opinião, a gente precisa se informar, a gente precisa ler. Mas em relação à política de cota, qual que é a minha opinião, né? A minha opinião por que precisa haver uma política de cota? Porque não tem condições iguais de disputa. Se a gente pega um adolescente da classe média que não precisa trabalhar, que faz curso de idioma, que fez um intercâmbio, e um adolescente da classe pobre, preto ou pardo, só para a gente falar da terminologia, preto e pardo são definições do IBGE. Esse grupo, né, pretos e pardos, pretos e pardos dão os negros, tá bom? Então, né, pegando lá, nosso adolescente branco, que estudou num colégio particular, que não precisa trabalhar, que faz curso de línguas, que fez intercâmbio. E um adolescente que estudou em escola pública, que é preto, que tem que trabalhar e estuda à noite. Não pode frequentar um curso de línguas e muito menos fazer um intercâmbio. E eles chegam para disputar as vagas nas faculdades públicas. E aí eu não estou falando de capacidade, estou falando de condições. É a mesma condição? Não, né? O adolescente branco vem muito melhor preparado por causa das condições ambientais dele do que esse adolescente preto. Então, é preciso ter essa política afirmativa, essa política de cota, né? Uma das políticas afirmativas é a política de cotas na universidade. Então, é preciso ter para que essa desigualdade seja um pouquinho menor, tudo bem? E, é claro, combater a violência racial, todos precisamos. E uma das maneiras muito simples, né? Muito simples de combater a violência racial, no primeiro momento, é a gente ficar atento ao nosso vocabulário. Então, não usar mais palavras como negão, mulata, aquela pessoa tem cabelo ruim, aquele menino, aquele moleque tem cabelo ruim. O verbo denegrir também não é legal, né? Porque denegrir quer dizer deixar preto 2 vezes. Então, a gente vai tendo contato, a gente vai tendo atenção a esse tipo de situação de vocabulário. Tudo bem? Bom, então, a gente falou um pouco sobre o racismo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a desigualdade de gênero, tá? Eu não vou entrar em questões de gênero, a gente sabe que questões de gênero, elas são muito complexas, né? A sexualidade humana é muito complexa. A gente vai considerar a mulher, né? Então, a mulher, fazendo o mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer para negros e brancos, o homem tem um lugar de privilégio em relação à mulher. Então, a mulher também faz parte, no comparativo com o homem, então, do grupo que é prejudicado. Então, como as mulheres são prejudicadas, né? De vários modos. Então, ela, no mercado de trabalho, ela não tem as mesmas oportunidades, ou não tem os mesmos salários, ou só trabalhos mais com menores remunerações. Ela consegue só trabalhos com menores remunerações. Em casa, tem a violência doméstica, né? A gente viu durante a pandemia, essa violência doméstica aumentou. Diminuiu a denúncia e aumentou essa violência doméstica. Ou seja, maridos, né, xingando, batendo, enfim, praticando violência psicológica contra as mulheres. E, é claro, tem o machismo propriamente dito, que é um preconceito, né, em relação ao gênero feminino, tudo bem? Então,
rapidinho também a gente vai situar esse lugar da mulher na sociedade. Aí a gente começa a falar do futebol. Doutora Ademir, estou passando rapidinho essa contextualização para a gente poder conversar mais sobre futebol e mídia, tá? Mas daí depois também a gente pode marcar novos bate-papos para poder aprofundar os temas, sem problema. Fica à vontade, Bianca. Está Beleza. ótimo. E aí a gente vai começar a refletir um pouco sobre o futebol, né? O futebol e a sociedade. Então, o futebol, ele está inserido na sociedade. O futebol é feito por pessoas, é feito por seres humanos. E é, obviamente, então, que o futebol reproduz o racismo, né, étnico-racial, e reproduz a desigualdade de gênero, né, o machismo, a violência contra a mulher. Eu vou só contar, na verdade, uma história, né, para ilustrar essa questão do racismo. Então, a gente sabe que tem o racismo entre os próprios jogadores, entre a torcida e os jogadores, entre a torcida e o contra o técnico, né? Na verdade, entre a torcida contra os jogadores, enfim, contra os juízes, quando são negros, no Brasil e em outros países, tá? Principalmente lá na Europa, leste europeu, Rússia, enfim, o pessoal lá do leste europeu e da Rússia são bem diretos, né? E xingam e jogam banana no campo, jogam banana no carro dos jogadores, enfim, chamam de macaco e outros absurdos. Então, a gente sabe que o futebol veio da Inglaterra, tá? Mais ou menos 1900, no começo dos anos 1900, né, daquele século, e era considerado um esporte de riquinho. Então, só os ricos, só os riquinhos, os ingleses que jogavam futebol. O remo, né, o clube de regatas, né, o remo era popular no Brasil, tá, naquela época, antes da chegada do futebol. E os clubes de futebol, se a gente pegar aí a origem dos clubes, eles nasceram como comunidades fechadas de imigrantes. Então, os portugueses fundaram o Vasco, no Rio de Janeiro, fundaram a Portuguesa em São Paulo, os italianos fundaram o Palestra Itália, que hoje é Palmeiras, em vários estados, não só aqui no estado de São Paulo. Os alemães fundaram o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E aí, só uma história, então, rápida. O Grêmio, né, os alemães doaram o terreno para o Grêmio, então, para que pudesse o Grêmio construir sua sede, construir seu campo de treinamento. E tinha uma cláusula no Estatuto do Grêmio que, se eles aceitassem no elenco um jogador negro, o Grêmio perderia o terreno. Então, para vocês verem o racismo aí, né, essa negação de espaço para as pessoas negras. Então, se algum jogador, se o Grêmio aceitasse algum jogador no elenco dele, ele perderia esse terreno. Casos mais recentes, né, a gente tem um monte de casos aí, se a gente quisesse tratar, estão na mídia, é só a gente fazer uma pesquisa rápida pelo Google, né. Um caso que ficou muito conhecido, que teve muita repercussão, foi do goleiro Aranha. Ele chama Mário Lúcio Duarte Costa. Num jogo, inclusive contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, ele era goleiro do Santos. Isso foi em 2014. E aí os torcedores do Grêmio, vários torcedores, chamaram ele de macaco. E na ocasião, câmeras flagraram, né, as câmeras de TV flagraram os torcedores proferindo essas ofensas. Os torcedores foram processados, né? Sempre, não sei se vocês lembram, passava a imagem de uma torcedora específica xingando ele de macaco. O Ministério Público processou esses 4 torcedores por injúria racial, só que isso não deu em nada, terminou em acordo ainda em 2014, naquele mesmo ano. Então, e aí eles só tinham que ir lá
na delegacia, assinar uns papéis, enfim. Por quê? Porque injúria racial é crime no Brasil, né? É um crime, o artigo 140 do Código Penal, e diz que ofender a dignidade usando elementos de raça, cor e etnia, entre outros, pode levar o agressor, né? Pode levar o acusado a uma prisão de 1 ano a 3 anos de 1 ano a 3 anos de prisão, além de multa. Tá? Está lá na lei, mas isso é muito difícil de acontecer, infelizmente, porque se é uma lei, deveria ser cumprida. O racismo também é crime, tá? Não está no Código Penal, é uma lei de 1989, que na verdade, o racismo, ele diz respeito a uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo de pessoa ou a coletividade. Então, o racismo ele tem um caráter mais de grupo e a injúria racial é de indivíduo para indivíduo ou de grupo para indivíduo, tá? E aí, nesse mesmo ano, em 2014, surgiu o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Depois eu deixo o link para vocês aqui no chat, tá bom? É uma organização que faz um trabalho fantástico, no meu ponto de vista. O objetivo deles é monitorar e divulgar casos de racismo no futebol, que tenham como vítimas jogadores, atletas brasileiros. E promover ações afirmativas para combater essa intolerância. Por quê? Porque o racismo, não só no futebol, mas também no futebol, ele precisa ser tratado com extrema seriedade. E é aí que a mídia entra, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Só alguns números, né? O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, ele produz relatórios anuais. Então, ele produziu um relatório em 2014, 2015, 2016, 2017, e o último é de 2018. E aí, vale a pena vocês darem uma olhada nos relatórios, porque são relatórios muito completos. Então, eles rastreiam, monitoram os casos, e cada caso eles detalham, tem artigos sobre essa temática no final do relatório. Então, nesse último relatório divulgado, de 2018, foram 79 casos discriminatórios envolvendo o futebol. Aí vocês falam, mas que pouco, né? A gente pensa. E isso são os casos que são denunciados e que são investigados. Vocês imaginam o número de casos que realmente acontece. Então, ali entre jogador e mesmo torcida, e que isso, na verdade, não é levado para frente, tá? Desses 79 casos, então, 52 são de discriminação racial e os outros são de LGBTfobia, machismo e xenofobia. Xenofobia é o preconceito contra estrangeiros, tá? 71 aconteceram no Brasil e 8 aconteceram em outros países envolvendo atletas brasileiros. Então, na Rússia, na Ucrânia, na Bolívia e na Itália. E, claro, a discriminação no futebol também atinge as mulheres, obviamente, né? Então, principalmente o machismo, ao machismo. A gente sabe que os jogos das mulheres, os patrocinadores, eles não são atraídos, eles não colocam dinheiro nos jogos, né, nas seleções femininas. As seleções femininas têm muito mais dificuldade para se firmar e é claro, isso reflete o machismo, a desigualdade de gênero que a gente vive na sociedade brasileira, tá? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a mídia, né? Então, o que a mídia tem a ver com isso? O que a mídia pode influenciar positiva ou negativamente isso? No primeiro momento, a gente vai refletir, primeiro, antes de falar os pontos positivos e negativos, a gente vai refletir o que é mídia. Então, né, atualmente, a gente precisa fazer essa reflexão, porque a gente tem os veículos de comunicação que a gente já conhece, rádio, TV, jornal,
jornal mais na internet hoje, né? Mas, obviamente, não deixa de ser jornal. Alguns jornais impressos aí, resistentes. E a gente tem as mídias sociais, né? Que são Facebook, Instagram, Twitter, o próprio WhatsApp, e nas quais todo mundo pode produzir conteúdo, tá? Jornalístico ou não, claro, né? Então, se o Leonardo produz um conteúdo, não é jornalístico, porque o Leonardo não é jornalista, mas ele pode produzir um conteúdo e passar no Facebook dele. E isso tem um lado muito bom, né? A gente não vai tratar especificamente de mídias sociais, mas pensando no futebol e no recorte que a gente deu hoje para o nosso papo, isso é muito bom, porque todo mundo pode usar a sua mídia social para denunciar, né? Então, esses casos de racismo, muitos a gente vê que foram filmados por outras pessoas, por celulares, né? Então, outras pessoas com celulares, elas podem, então, produzir provas, flagrar, denunciar situações de racismo e de machismo, desigualdade de gênero, enfim. Isso é muito bom, né? Se vocês forem ver alguma discussão sobre questões étnico-raciais, outro dia eu estava acompanhando uma, e aí falaram isso, né? Esses casos de violência da polícia especificamente, né? Sempre existiu. A diferença é que hoje as pessoas filmam e isso chega na mídia e isso necessariamente precisa ser discutido, tá? Então, aí um dos pontos positivos é essa questão de todo mundo poder, então, com o celular, poder flagrar aí uma situação de racismo, de machismo e de violência, tá? E aí, a partir dessa divulgação, necessariamente a sociedade é obrigada a discutir. Então, e a mídia está aí justamente, entra nesse ponto para jogar luz, para discutir, tá? Isso é o lado bom da mídia. E aí, o lado ruim da mídia, né? Como o professor Ademir falou, vamos criticar, porque com a crítica a gente melhora as coisas na vida. Qual que é o ponto negativo? Isso é ainda muito pouco discutido na mídia, essas questões, né? Por isso que a gente tem a impressão de que agora a mídia ela ainda fala muito pouco sobre o racismo no futebol, sobre a questão da mulher no futebol, tá? Ela precisa falar mais, né? O ano passado, quem acompanha, né? Acho que o Léo acompanha, não sei se lembra, do jogo entre o Bahia e o Fluminense, que eram os dois técnicos negros, os únicos técnicos negros da primeira divisão do Brasileirão, né? O Roger pelo Bahia e o Marcão pelo Fluminense, e aquilo foi matéria. Então eles foram com uma camiseta cheia de preconceito, pensar em números, né? Eu sempre gosto de pensar em números. São 20 times na primeira divisão do Brasileirão. 2 técnicos negros, ou seja, 10%. Se a gente pegar o percentual da população negra no Brasil, mais ou menos 54%, se a gente jogasse isso nos 20 times, daria mais ou menos uns 11 times. Então, se a gente fosse pensar proporcionalmente na população e nos times, então, 11 times deveriam ter técnicos negros, né? Os 11 times da primeira divisão do Brasileirão deveriam ter técnicos negros. E somente 2, naquela ocasião, o ano passado, tinham técnicos negros. E isso é muito emblemático, né? Porque mostra justamente que essa população, esse grupo étnico-racial, não consegue acessar essas posições de confiança, essas posições de poder. Então, a gente tem muito pouco técnico negro, presidente de clube negro, próprio goleiro, né? O Aranha aí é goleiro, é negro, mas a gente não tem muito goleiro negro. Por quê? Porque o goleiro é uma posição de confiança, né, professor Demir? Sim, com certeza. O E goleiro aí... é o último homem ali, né?
na condição de defesa, né? É quem protege a Pois é, retaguarda da equipe. E também quem isso orienta, aí. né, Bianca? O goleiro ele tem uma posição privilegiada, Or- porque organiza. lá de trás ele enxerga a equipe toda. Isso, então, justamente. Então, a gente precisa começar a se atentar a essas situações. Então, por que não existe muito goleiro negro, né? Então, será que os brancos não têm confiança nos negros para que eles possam estar ali naquela função de confiança? Provavelmente. Tá? Então, a gente precisa começar a observar, enxergar essas situações. Na própria mídia, também tem pouco negro, né? Então, na própria mídia, dando aula em faculdades, dando aula do modo geral, nas empresas, então, em cargos de executivo, em cargos executivos, em cargos de gerência, em cargos de confiança, são poucos negros que a gente tem no Brasil. E aí, claro, quanto menos negros, menos essas discussões são colocadas. E isso é péssimo, né? Porque enquanto os negros não conseguirem acessar esses lugares, vai ser muito difícil a gente realmente manter uma pauta de discussão em relação a isso, tá? Mulheres também, né? Pensando assim nas mulheres na mídia esportiva, então, agora que elas começam a conseguir a chegar em posições mais privilegiadas, vamos dizer assim, de narração, de comentário, como os próprios negros também, tá? Então, a mídia em geral, a mídia esportiva, ela não tem a representatividade, assim como o futebol nas posições mais ali de confiança, de gestão, também não tem. Tá? E aí, claro, a gente, enquanto branco, pode discutir o racismo? Pode, perfeitamente, a partir do nosso lugar, né? A partir do nosso lugar privilegiado. É claro que essa discussão se torna muito mais riquíssima se tiver pretos, pardos e brancos, indígenas, né, discutindo. Quanto maior a diversidade, mais rica é a discussão. E aí, um outro ponto negativo da mídia é que ela reforça estereótipos, né? Então, o que é o estereótipo? Estereótipo é uma imagem que você tem de um grupo de pessoas a partir do senso comum. Então, você não tem informação sobre aquilo e você faz a imagem daquele grupo ou daquela pessoa a partir do senso comum, tá? Então, aí, outro dia, a gente estava aqui em casa vendo o Felipe Andreoli, né, nas entradas agora no jornal da hora do almoço. E aí, por 2 vezes, e a gente nem percebe, é isso que eu gosto de frisar. Por isso que a gente precisa ficar refletindo sobre essas questões para que a gente possa nos auto-observar. Porque por 2 ocasiões, o Felipe Andreoli, que eu acho ele muito simpático, acho que ele é competente, mas ele deu uma escorregada ali. Então ele estava falando do Lewandowski, ele falou assim, nossa, o Lewandowski dançando. Ele falou assim, ai, olha que legal, todo polonês é durão. Então isso é um estereótipo. Como a gente sabe que todo polonês é durão? A gente já foi para a Polônia, a gente conhece muitos poloneses para chegar nesse julgamento. Bom, e aí falando sobre também os alemães, né? Então falando, tem alemão que é simpático, olha que legal, né? Tem alemão que é simpático. Reforçando o estereótipo que a gente tem do povo alemão, que o alemão é sisudo, que o alemão é sério, né? Então a gente nem percebe isso, e aí ele está reforçando na televisão esse tipo de julgamento nosso, que a gente não sabe se o polonês é durão, se o alemão ele é sério, né? Todo alemão, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de afirmação, tá bom? Quando, aí pensando um pouco na mídia, quando a capital fala dos times do interior, né,
Quando fala do 15, por exemplo, então tem alguma matéria do 15, é sempre pelo lado exótico, pelo lado do diferente, então pelo lado do outro, né? O torcedor que leva o galo no campo, a torcedora, a idosinha que ficou brava com o menino do Big Brother porque fez um comentário comparativo e usou o 15 de Jaú. Então é sempre nesse caráter exótico, tá? Então aí é também um preconceito da capital, olhando os olhos da capital em relação ao interior, tá? Então vocês percebam que nosso olhar está cheio, né, de preconceitos e de estereótipos. Quando tem Copa do Mundo, isso também reflete na nossa visão em relação aos outros países, aos jogadores dos outros países, né? Então, é comum a gente falar, a mídia reforçando, inclusive, os africanos só jogam na base da força ou da velocidade. O que isso quer dizer? O que está por trás desse comentário, né? Quando eu falo assim, os africanos, os jogadores dos times da África, só jogam pela força, pela base da força ou da velocidade. Eu quero dizer que eles não têm habilidade, como a gente tem, como os brasileiros têm. Então percebam, né, o que está por trás desse comentário, né? Qual que é o verdadeiro objetivo desse comentário? É desmerecer uma habilidade dos jogadores do continente africano, tá? E é claro, isso não é só no Brasil, tudo bem? Os jornais ingleses também fazem isso, enfim, jornais norte-americanos. A própria visão que os estrangeiros têm do Brasil é uma visão estereotipada, né? Então, se você pegar e fizer uma pesquisa, o que é o Brasil para você, né? Como europeus e norte-americanos, enfim. É mulher bonita, é carnaval e é festa, tá? E isso tem impacto, inclusive, na prostituição, né? Inclusive prostituição infantil, porque tem muito estrangeiro que vem para o Brasil com esse estereótipo na cabeça. Mulher bonita, festa, futebol, futebol, né? Carnaval, enfim. É uma esbórnia total no Brasil, né? Bom, aí a gente vai... e na verdade, só um adendo em relação às mulheres, né? No futebol e às atletas no modo geral. Qual é a crítica em relação à mídia? Isso foi muito falado também durante a Copa do Mundo. Quando a mídia fala sobre atletas mulheres, em vez de falar sobre as habilidades esportivas e profissionais daquela atleta, não, num primeiro momento é só falado dos atributos físicos. O cabelo dela tá mais, né? Tá comprido. Ou, olha, a corredora está com celulite. Olha, o uniforme das jogadoras está mais curto. Então, isso também contribui para uma imagem objetificada da mulher. Então, a atleta, para os olhos da mídia e para os olhos da sociedade, então, antes dela ser mulher, antes dela ser atleta, ela é mulher. Então, ela precisa ser vista pelos atributos físicos. O corpo dela tá assim, o cabelo tá assim, olha ali, enfim, né? E não as habilidades profissionais, as habilidades esportivas. Isso também é muito cruel com as mulheres, tá? As mulheres esportistas. Bom, e aí, para finalizar nosso bate-papo, a nossa reflexão, o que a gente precisa fazer? O que a mídia precisa fazer, né? Em primeiro lugar, não lembrar só dos negros durante a Semana da Consciência Negra, em novembro, né? E não lembrar só dos negros para ser ouvidos em pautas de racismo. A gente precisa diversificar, então, o nosso portfólio, nosso portfólio de fontes, né? Então, fazer uma pauta sobre educação física. Vamos tentar achar um professor de educação física negro para poder falar sobre educação física. Ou vamos falar sobre ciência. Vamos achar um cientista negro para falar sobre ciência. Então, a mídia precisa abrir esse espaço e trazer essas vozes
para poder debater também sobre política, sobre saúde, sobre direitos, sobre educação. E mais do que isso, mais importante do que isso, os negros precisam ocupar, os negros e as mulheres precisam ocupar esses espaços de poder da sociedade. Então, o que são espaços de poder, né? Poder aí. Então, espaços na mídia, espaços na área educacional, espaços nas empresas, né? Espaços de poder nas empresas, tá? Enfim, precisam ocupar. Qual é o único modo de você possibilitar, você ter, né, uma mobilidade social? Ah, mas eu nasci pobre, né? E aí, como que eu vou conseguir acessar esses espaços? Pela educação, né? É o único modo. Nem se você ganhar na loteria, você não vai conseguir acessar esses espaços, na verdade, né? Você só vai ter mais dinheiro. Mas o único modo é pela educação. E aí eu queria fechar minha mensagem, né, para os alunos aí, especificamente, para o Leonardo, sobre a importância da educação, sobre a importância dos estudos, sobre a importância de você trilhar uma carreira, fazer uma faculdade, fazer continuar seus estudos. Está aí o professor Ademir para provar isso, né? Já está no pós-doutorado. Então, assim, se inspirem nesses exemplos. O professor Pedro, eu não sei, mas também deve ter uma carreira aí acadêmica, artística. Se inspirem nesses exemplos, peguem dicas com os professores, para justamente poder estudar e poder acessar esses lugares de poder. E poder, para quê, né? E para que isso? Para a gente poder construir uma sociedade mais igualitária, para a gente poder melhorar nossa sociedade. É isso que eu acredito. É possível melhorar? É possível. Se cada um começar, então, a fazer sua parte, desde o momento de falar, desde o momento da gente prestar atenção no que a gente fala. Ó, negão. Não, para. Porque ninguém fala brancão. Ó, brancão. Então, para de usar esse vocabulário. Por quê? Porque a mudança começa na gente. E a partir da gente, ela se expande. Então, a gente precisa lutar contra o racismo, lutar contra a violência racial, lutar pela igualdade de gênero. E a gente consegue isso por meio da educação. Então, é isso. Estou aberta a perguntas. O professor Ademir Testa vai mediar. Eu chamo ele professor Testa, professor Ademir, ainda não cheguei num consenso. Fique à vontade. Era isso que eu tinha para falar agora. Acho que vamos para as perguntas. Como que é, professor? Legal, Bianca. Muito bom, né? Obrigado pela sua participação. Brilhante, como sempre, tá? E nós vamos abrir para as questões, né? Eu estou acompanhando aqui o pessoal que está assistindo pelo Facebook, né? Professor Renan, não sei se ainda está assistindo, mas já passou por ali. Professor Tiago Guedin, colega de faculdade. Evandro Murer, que é lá do CREF. O Leandro Rosati, né? Que é professor ali junto conosco, né? No colégio da Fundação. E é coordenador lá da escola Domingos de Magalhães, né? Aqui em Jaú, tá? Enfim, então nós vamos para as questões. Leonardo quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Ficou com alguma dúvida? Você que é o representante dos alunos aqui. Fala. O que te motivou a ser jornalista? Leonardo, bom, eu sempre gostei muito de escrever, né? Mas eu sempre ia muito bem nas matérias, em todas as matérias, porque eu gosto de estudar, ainda bem. Enfim, e eu não ia ser jornalista, não. Na verdade, quando eu fui fazer vestibular, e eu também venho de uma família pobre, meu pai não tinha condições de pagar faculdade particular. Ele falou assim, olha, eu quero muito que você faça faculdade, mas você vai ter que passar numa faculdade pública, porque eu não tenho condições. Eu tenho mais 2 irmãos, ele era professor, e não tinha como. E aí eu falei, putz, e agora, né? O que eu vou prestar? E eu sou técnica em edificações, eu fiz o ensino médio técnico, eu sou lá de Limeira. E eu prestei vários cursos, então eu peguei aí as 3 universidades públicas do estado de São Paulo e prestei vários cursos. Não passei no primeiro ano, Leonardo,
E nesse primeiro ano eu não tinha prestado jornalismo. E aí no segundo ano, trabalhando já, fazendo cursinho à noite, trabalhando durante o dia, aí eu falei, nossa, eu gosto de escrever, fazia um jornalzinho no colegial, né, na escola que eu estudei, na escola técnica. Vou prestar jornalismo para ver o que é, né, que dá. E aí só passei na Unesp, né, não passei nem na USP, nem na Unicamp, só passei na Unesp, ainda na lista de espera. E fui fazer, e assim, e é claro, tem muita coisa que a gente não fica sabendo antes de fazer uma faculdade, por isso que é importante a gente sempre ter informação. E eu não tinha muita informação, vocês hoje têm um acesso muito grande à informação. Mas, enfim, aí eu fiquei apaixonada pelo jornalismo e acho que é uma profissão que tem muito potencial para deixar o mundo melhor, assim como a educação, né? Que agora eu também sou professora. E aí, assim, na verdade, eu fiz o mestrado, não pretendia, no primeiro momento, ser professora, mas fui professora e também me apaixonei pela educação. E estou fazendo agora a faculdade de licenciatura, de pedagogia, para melhorar minha atuação como professora. Então não tem essa... Eu fico brincando, né? Que as pessoas falam, eu sempre quis ser jornalista, desde pequenininha. Eu já escrevi. Comigo não foi assim, não. Foi algo bem... Falei, vamos ver o que dá. E aí foi a única que eu passei e foi bom porque eu me apaixonei pelo negócio. Legal. Mais alguma, Léo? Não tenho mais uma pergunta, não. Ainda não? Pedro, Obrigada, Léo. Pedro quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa para a professora Bianca? Não, o teste. Muito... Fala. Eu só, tá vendo? Você até chegou a travar na frente aqui. Não, eu só tá quero joia. agradecer. Informações aí muito... Bianca, Valdeir Obrigada, Silva. Pedro. Valdeir Silva Rosendo, tá parabenizando, né? Lá da faculdade da Edu Vale, lá de Avaré. Tá? Sim. Tá parabenizando Valdeir pela aluno palestra, né? Dizendo que foi muito produtiva. Legal, muito legal. bom. Bianca, eu anotei algumas coisas aqui também para te perguntar e que acho interessante que os alunos da escola, né, tenham essa visão, essa consciência. E hoje está sendo muito bacana porque eles estão começando a entender que o mundo do esporte, né, o futebol, ele tem também uma face social, né? Ele tem um lado interpessoal, vamos dizer assim, né? E não é só social, mas é histórico, né? Histórico social. E o esporte, por muitos momentos, né? Ele foi e é utilizado, né? Como um artefato cultural e que acaba indo de alguma forma esses preconceitos, esses estereótipos, enfim. E da mesma forma, acho que o futebol ele pode fazer o contrário, né? De repente. Já que é uma cultura, um fenômeno cultural muito grande, muito forte, né? Principalmente no nosso país, eu acho que ele pode se tornar uma alavanca educacional, tá? Então, a primeira questãozinha que eu tenho para você aí, para de repente estimular o pessoal a perguntar um pouco mais, de que maneira você vê que o esporte, o futebol, especialmente no nosso país, ele pode servir de alavanca para angariar comportamento social, angariar uma relação entre as pessoas mais saudável, né? Menos discriminatória. Bom, claro, né? Como você falou, o futebol faz parte da sociedade e por isso reflete a sociedade, o bom e o ruim da sociedade. Acho que, claro, ele pode se tornar uma alavanca, só que o que eu acho que falta, principalmente para os jogadores, né? Os jogadores que conseguiram esse espaço e que ganham muito dinheiro, mas que não usam
esse espaço, essa influência que eles têm, né, na sociedade, para atuar contra essas questões do preconceito, do racismo, enfim. Então, eu acho que a gente vai conseguir mudar essa chave quando pessoas no sentido de uma formação mesmo, começarem, como eu falei, a acessar esses lugares e fazer jus a isso, né? Porque esses jogadores, eles têm muitos seguidores, eles têm uma inserção social nas mídias sociais muito grande. Então, se eles usassem isso, né? Se eles usassem esse espaço que eles têm para discutir esses temas, para levar esses temas à frente, para esclarecer mais sobre esses temas, eu acho que isso poderia ser um lado positivo, né? Um lado de luta, de combate a toda essa situação. Recentemente, a gente viu o Lewis Hamilton, né? O corredor de Fórmula 1, foi lá na Inglaterra e tomou parte nos protestos, enfim, achei essa tomada essa muito louvável, apesar de ter demorado muito para isso. Enfim, acho que é preciso de conscientização. Então, assim, acho que quando pessoas mais educadas começarem a acessar esses espaços, seja de jogador, né, esses papéis, então de jogador, de técnico, de jornalista, esportivo, eu acho que o futebol vai servir de ferramenta, já serve em alguns momentos, né? O Roger, o treinador, né, ele tem uma atuação muito, muito contundente nessas questões raciais, étnico-raciais. Então, eu acho que é preciso pessoas mais esclarecidas, e quanto mais pessoas esclarecidas fizerem parte do futebol, ele vai se tornar uma ferramenta de promoção da igualdade social. Legal, muito bem. O professor, acho que é professor, né? Giocondo Mário. Né? Giocondo, ele é lá de Limeira, é meu professor do colégio técnico. Ele escreveu lá no Facebook: parabéns, professor, jornalista e técnica em edificações. Sempre muito lúcida. Legal. Ainda bem que eu falei técnica, sem ler ainda o post do Giocondo. Legal. Bianca, e quando nós falamos em atletas profissionais, né? Nessas manifestações que vários atletas, né, fizeram recentemente e continuam fazendo, né, mundo afora. Enfim, nós estamos falando de pessoas que de repente têm uma carreira construída, consistente já. Então, os riscos que esse sujeito corre em termos profissionais, de perder um emprego, de não ser contratado, de perder um patrocínio, são pequenos, né? São pequenos, especialmente no caso do Lewis Hamilton, né? O Hamilton, as montadoras, né, de carros estão disputando para ver quem é que contrata o homem, né? O cara tá ganhando tudo, né? Agora vamos pensar, sei lá, numa pessoa, pode ser uma mulher. Eu vi recentemente um depoimento da jogadora da seleção brasileira, acho que é a Cristiane, né, do futebol feminino, e ela comentou exatamente isso, que ela não podia falar nada em determinado momento na carreira dela, diante de determinadas situações e condições, porque senão ela sofreria consequências, ela não seria contratada, ela perderia o patrocínio. A Marta, né, que é uma jogadora, né, multicampeã aí, eleita melhor do mundo por tantas vezes, né, em dado momento aí, antes da Copa do Mundo no Brasil, ela estava sem patrocinador, porque ela não aceitou receber menos, né, do que os atletas do mesmo nível dela, masculinos. Bom, então, se nós pensarmos nessas atletas, e se nós pensarmos na vida normal, cotidiana nossa, né, que não somos atletas, não somos pessoas famosas, né, a nível nacional, internacional, nos alunos dentro da escola,
Então imagine lá se um aluno se depara com uma situação de preconceito na vida cotidiana dele, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da escola ou na rua, na comunidade. O sujeito, todo mundo acaba se colocando numa situação bastante ruim. Por quê? Porque, por um lado, se ele combate essa discriminação, se ele entra no meio e pega para ele, né, essa defesa, essa encrenca, vamos chamar assim, né, e tenta ali se posicionar, ele corre o risco de ser perseguido, né, de sofrer as consequências nesse contexto. Então, o que mais a gente tem visto em relação a esse tipo de coisa, essa discussão que nós estamos falando aqui, isso acontece, acho que com a maioria das pessoas, são as pessoas que se deparam com situações assim na vida cotidiana, mas se aquietam. Porque elas se sentem confortáveis naquele momento. Ora, se o negócio não é comigo, se a coisa não me afeta diretamente, eu não me envolvo, né? E aí isso atrapalha um pouco não, bastante, né? O combate aos diferentes tipos de discriminação que nós temos na sociedade. E aí, né, na sua visão, além das mídias agora, né? Como é que essas pessoas que, não aquelas que não tem nada mais a perder, né? Aquelas que já se consolidaram, aquelas que vão inclusive ficar bem faladas, serão bem vistas se elas fizerem essas na nossa vida cotidiana, dos alunos na escola, que de repente encontram uma situação discriminatória e por algum motivo entendem que não podem fazer nada porque senão elas mesmas serão prejudicadas, né? Como é que você vê esse tipo de comportamento e quais dicas de repente você daria a um sujeito que vivenciasse uma situação dessa na vida dele hoje? Tá, realmente, né, uma situação delicada. A gente sabe que é fato, realmente, isso existe. Por quê? Justamente porque é o racismo estrutural, o racismo que permeia tudo, o racismo que está nas nossas relações cotidianas, né? Mesmo a gente, enfim, mesmo a gente negando, ele está lá. Bom, primeiro, né, na verdade, a gente tem esse tipo de pensamento, não é comigo, né? Então, eu não vou intervir porque não é comigo, porque não me diz respeito, ou porque eu também não quero comprar essa briga. E eu entendo essa postura, entendo mesmo. Mas, assim, o que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente tem que pensar que todo mundo perde, né? Mesmo os brancos perdem, né? Então, os brancos que acham que estão aí no pedestal, em algum momento serão afetados por essa estrutura que está podre, vamos assim dizer, né? Então, a gente precisa reforçar nosso sentido de muito difícil. Um exemplo muito claro, né, agora que a gente vive a questão do uso da máscara, que a gente usa a máscara para nos proteger, mas para proteger o outro, né, para proteger a pessoa que a gente está falando, né, seja uma pessoa próxima, seja o caixa no supermercado. Então, na verdade, é uma autoproteção, mas é uma proteção do outro. E é muito difícil a gente entender isso, porque a gente não tem esse senso de coletividade amadurecido. Então, eu pego o meu, eu seguro o meu, o outro que se dane, né? Assim, grosso modo, vamos dizer. O que a gente pode fazer, né? Então, numa situação prática, vamos pensar praticamente, porque é muito bonito a gente ficar discutindo na situação ideal. Não quero, não estou confortável, não quero arrumar briga, isso vai ficar mal para mim. Uma primeira mudança, né, Ademir? Uma primeira atitude é a gente mudar, como eu falei. A primeira mudança, na verdade, é a gente. Então, e aí começar realmente a se informar sobre isso, sobre a nossa história, sobre o racismo, sobre o reflexo do racismo, sobre o que eu posso fazer para não ser racista. Então, tirar aqueles termos do meu vocabulário, então não uso mais isso. E aí, tentar aos poucos, né? Então, sugerir, então, autores negros para que sejam trabalhados nas aulas,
sugerir essas temáticas. Os próprios professores, né? A gente sabe que tem uma lei que assegura esse ensino. Essa lei dificilmente acude nas escolas, né? E em todas as escolas, em todos os níveis de ensino. Então, a gente precisa começar, então, com pequenas ações, tentar melhorar isso, tentar discutir, porque quanto mais a gente discute, quanto mais a gente conhece, eu acho que a gente é uma maneira de combater, é uma maneira de você conscientizar as pessoas, porque às vezes, então, como eu falei, a gente tem próprio negro que tem preconceito de contra negros, né? Uma loucura. Uma vez a gente estava promovendo a Semana da Consciência Negra, uma das Semanas da Consciência Negra aqui na faculdade, e um depoimento de uma menina preta, né? E de um tom de pele bem escuro, e aí ela contou que começou a namorar um outro preto, também com um tom de pele escuro, e aí ela ficou indignada que ela estava namorando um preto. Imagina isso, que absurdo, não pode. Então, olha isso, né? Olha o que a sociedade fez com esse grupo étnico, né? Olha que loucura a gente pensar isso, a gente se deparar com esse tipo de situação. Então, eu acho que a gente pode muito, assim, não quero enfrentamento. A gente pode começar a nos mudar e começar a tentar inserir esses temas no cotidiano, para que eles possam ser trabalhados com mais frequência e com mais naturalidade. Legal, muito bom. E a minha última questão aqui, né? Quando nós vemos, né, hoje nas mídias, o futebol ele é utilizado como pano de fundo para vender tudo, né? Para vender uma marca, para vender, né, enfim, produtos esportivos nem se fala, né? É um sistema mercadológico muito forte que utiliza como pretexto o próprio futebol, tá? Aí você que é da área de publicidade e propaganda, jornalismo, né, também, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a questão artística, né? Já tem um professor de arte aí que corre das câmeras, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a parte artística, a montagem dessas propagandas, né? A escolha das cores, a forma como ela vai ser exibida, que tipo de mídia vai ser elaborada. Eu sei que tudo isso é intencionalmente escolhido, né? Usando o futebol como pano de fundo. Aí eu queria que você só comentasse um pouquinho com os alunos, especialmente, para eles entenderem que tudo que é apresentado numa mídia, seja ela impressa ou digital, especialmente aí a televisão, falando especialmente da televisão, é construído de uma forma intencional, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que as pessoas vão olhar, eles sabem o que as pessoas vão compreender, o que as pessoas vão entender quando assistirem aquela, né? Conta um pouquinho para nós quais são as estratégias as mais utilizadas assim atualmente, né, para chamar a atenção das pessoas quando se produz esse tipo de mídia, Bianca. Tá, legal. Bom, não sou especialista nisso, mas vou dar uma comentada geral. Sim. Na verdade, né, eu acho que uma das desgraças aí do futebol é esse sistema mercadológico que sustenta ele, né, Ademir? Assim, que culmina nesses salários astronômicos totalmente fora da nossa realidade, que culmina nessa disputa ferrenha pelas transmissões, né? A gente sabe que hoje a Globo tem esse monopólio, inclusive eu não me aprofundei nisso, mas tinha uma disputa aí, se agora poderiam transmitir pelo YouTube, e daqui a pouco a Globo não vai conseguir mais segurar isso, na verdade, né? Porque a gente sabe que essas mídias sociais, e aí no caso do futebol, o YouTube, né? Ele tá no calcanhar da Globo, enfim, para poder fazer essa transmissão. E, na verdade, esse monopólio nem se sustenta, né?
porque a lei das concessões, a gente sabe que TVs, né, emissoras de TVs, emissoras de rádio, são concessões públicas. Então, as transmissões, né, os canais de transmissão das ondas aí, eles são públicos, tá? As empresas são privadas, mas a concessão é pública, ou seja, o governo que diz, do governo esse espaço de operação. E ele, então, faz uma concorrência para que as emissoras possam operar nesses canais públicos aí. Enfim. Então, a lei da concessão já disse que não deveria haver um monopólio. E a gente sabe que no futebol tem um monopólio porque as verbas, principalmente publicitárias, são astronômicas, são gigantescas. E é claro, é tudo, como a professora Ademir falou, é tudo intencional. Quando você faz uma propaganda, uma peça publicitária de um produto, o objetivo é vender, né? Na faculdade a gente estuda uma disciplina, chama semiótica, e é o estudo dos signos. E, na verdade, a gente estuda a semiótica, o professor Pedro, né, deve saber muito melhor do que eu a semiótica, aplicada nas peças publicitárias. Então, é como você falou, Ademir, tudo é feito para segurar aquele espectador, né, aquela pessoa que está assistindo ali, ou que está o produto. Então, as cores, o texto, o tempo do comercial, a disposição dos elementos no comercial, isso é tudo planejado, é tudo feito realmente. São estratégias, são técnicas de redação publicitária, de fotografia, de cinema, né, de tomada de imagem, que é feito no sentido de você precisa comprar aquilo, você precisa adquirir aquilo, que é a margem para outra discussão, né, Mir, sobre o consumismo, né, na nossa sociedade capitalista. Então, o consumismo é isso, a sociedade capitalista é isso, né? Então, aqui eu olho para o meu porta-canetas, eu preciso de uma caneta, eu tenho 100, tenho 50, 100 não, né? Mas eu tenho ali, sei lá, umas 30 canetas. Para que eu preciso de 30 canetas? Não preciso. Mas é isso. Então, eu vi na televisão uma caneta nova da Bic, que a ponta é porosa, eu preciso dessa caneta. Não, eu não preciso. Mas o comercial me induz a pensar que eu preciso, que eu quero essa caneta, que eu preciso fazer parte do grupo de pessoas que tem essa caneta, né? A publicidade atua muito nisso. Então, fabricando demandas que você, em tese, não precisaria aquele produto viver, mas você precisa daquele produto para fazer parte daquele grupo de pessoas que tem o produto. Tá? E é claro, né, assim, a publicidade tem o lado social, eu sempre gosto de utilizar isso, né, porque parece que a gente demoniza muito a publicidade. E eu sempre falo para os alunos que a publicidade, como o jornalismo, obviamente, que ajuda as pessoas, que leva informação às pessoas, que conscientiza as pessoas, mas em forma de publicidade. Mas, voltando para o futebol, é realmente uma indústria milionária e uma das mazelas dessa indústria, no meu ponto de vista, é isso, é muito dinheiro rodando. Legal, muito bem, muito bom. Isso, Bianca, na sua opinião, gera discriminação ou não? Gera, né? Claro, porque a publicidade também discrimina, né? Ela também é racista e a gente precisa lutar, os publicitários precisam lutar para diminuir essas situações de reforço de estereótipo na publicidade. Vira e mexe, a gente vê aí comerciais que dão problema, que dão polêmica. Inclusive agora, né, acho que foi semana passada, faz 15 dias, que a Bombril queria relançar a esponja de aço Crespinha, né? Uma esponja de aço que tem esse nome, remetendo ao cabelo afro, que foi lançada aí no 1950, 60, e deu maior polêmica, deu maior dó, porque os caras queriam relançar isso. Então, assim, Crespinha, né? Que é mais reforço estereótipo do que isso, uma palha de aço que chama Crespinha. E aí você fala, onde os caras estão, né? O que os caras estão pensando e que eles acham que eles vão fazer isso e ninguém vai falar nada. Então, assim, deu maior polêmica, deu maior BO, os caras pediram desculpa e abortaram o projeto. Mas, assim, você pensa nisso, né? Você fala assim, é tão caro isso pra gente, reflete, mas as pessoas não refletem e as pessoas reforçam o estereótipo. Então, a publicidade reforça o estereótipo, o jornalismo reforça o estereótipo, o futebol reforça o estereótipo. E a gente, então, precisa, como eu falei, refletir
e começar a discutir para que isso possa ser combatido. Legal. Léo, entendeu tudo, Léo? Entendi sim. Entendi sim. Isso aí, Léo. Nós temos um papel social. Wilson Eduardo Orlando. Vamos lá. E ele está perguntando o seguinte: faltam políticas públicas para a afirmação da população negra? Bom, faltam, né? Claro, sim, sem dúvida. E principalmente, na verdade, falta fazer valer as políticas públicas que estão aí. Então, são 2 pontos que a gente precisa considerar. Aumentar a quantidade de políticas públicas afirmativas e fazer valer as que estão vigentes. Então, se a gente pensar na política pública de cotas, né? Tem um professor da UNEP de Bauru, o professor Juarez Xavier, que ele é negro, né? Ele é preto, e ele atua para desmascarar casos de brancos que se autodeclararam pretos ou pardos para conseguir essas cotas nas universidades, né? E ele, na verdade, já sofreu muitos ataques racistas, inclusive, e recentemente foi agredido fisicamente, tá? Num desses ataques, além dos ataques em relação à família dele, às filhas, porque ele atua no sentido de fazer valer essa política afirmativa de cotas, bem valer, né? Fazer com que essa política afirmativa de cotas seja realmente respeitada e seja praticada. E que os brancos não tentem usar essa política de cotas para entrar numa vaga que não é para eles, porque eles já são privilegiados, né? A gente já, como o Leandro Carnal fala, né? A gente já nasceu salvo. E então, justamente essa política de cotas, ela foi pensada, foi concretizada para que as questões fossem um pouco menos desiguais, né? E aí, então, eu acho que, além de a gente pensar em mais políticas afirmativas, a gente precisa bem valer, fazer com que as que estão aí sejam bem efetivadas. Muito bom, Bianca. Bom, então nós vamos aí, já estamos em 1h20 de live, Bianquinha. Então Tá bom, né? Tá ótimo, vamos encerrando. Quero agradecê-la novamente, tá? Brilhante como sempre. Muito, como disse lá o professor Giocondo, né? Ela sempre muito lúcida. E acho que a lucidez é o que todo ser humano acho que deveria buscar. E para que isso contribuísse com as nossas ações cotidianas de alguma forma, né? E para os nossos alunos da escola, na nossa disciplina eletiva, né? Foi mensagem. Eu já tinha falado um pouco sobre a história do futebol. Eu cheguei a mencionar a questão da discriminação, né? Por gênero, por raça, ao longo da história do futebol. A história do futebol começa com uma prática elitista, predominantemente branca, né? E a gente chega hoje a um ponto que não sei, muito diferente disso ainda, né? Acesso das pessoas aos jogos, né? Presencialmente lá. Nós falamos da diminuição da quantidade de cadeiras, né? De lugares no Maracanã, né? Por que diminuiu? Não é para mais pessoas assistirem, tem que ser menos. O ingresso vai estar mais caro, porque e aí quem vai poder assistir isso lá, né? Então não é só nem de gênero e raça, mas também socioeconômica, né? Tudo está dentro do futebol. Então, acho que a sua fala ela contribui com o que já nós comentamos anteriormente dentro dessa disciplina, e os alunos começam a entender, né? Olha que legal, o mundo do futebol, ele não é só aquele sonho profissional, ele não é só aquele sonho da fama, não é só aquele sonho de atingir o ápice em performance esportiva, rendimento, né? É também um cenário, né, social, cultural, bastante intrigante, né, Bianca? Isso aí. Então, sim, sem dúvida. Muito obrigado mesmo, né? Agradeço a participação de todos. Professor Pedro, meu parceiro aí. A presença do Washington, do Mário, que acho que são de outras escolas, outras diretorias de ensino. Léo, sempre presente, Léo. Né? Não fale a uma. É isso aí. Muito bom, Léo. Muito obrigado. Por nenhuma. É isso aí. E o pessoal que nos assistiu também, nos apoiou aí pelo Facebook, tá? Obrigado, Minha. Um grande abraço. Então, queria agradecer mais uma vez. Olha aí, ó, do Maranhão, o Washington. Então. Pessoal, legal. Muito bom. Eu nem tinha visto que ele tinha colocado... sim, o poder de influência do jogador, sem dúvida, né? Jogadores, cantores, artistas de um modo geral, eu sempre fico pensando nisso, assim, o poder que essas pessoas têm na mão e como elas poderiam usar esse poder de influência para justamente promover esse tipo de pauta, né, professor? Mas gostaria de agradecer novamente ao convite do professor Emílio, do professor Pedro, quem nos acompanhou,
em especial o pessoal que estava aqui, né? Então, Leonardo, Mário, Washington, muito obrigada por estar aqui, por acompanhar, pelas observações. Obrigado, pessoal do Face. Obrigado para quem fez perguntas. É sempre bom a gente debater esses temas. Quanto mais a gente debater, né, Ademir, Pedro, Leonardo, quanto mais a gente debater, mais a gente combate essas situações. Isso que eu acredito e já me coloco à disposição, se tiver outras oportunidades, me coloco à disposição de compartilhar um pouco, da gente poder refletir, colocar mais minhocas na cabeça das pessoas. Estou por aqui. Muito legal, muito obrigado. Eu vou encerrando lá a transmissão pelo Facebook. Tchau, até mais ao pessoal aí que assistiu pelo Facebook. Muito obrigado pela presença virtual aqui. Tchau, tchau. Vou sair então, tá bom? Obrigada mais uma vez e a gente vai conversando. Eu que agradeço, Bianca. Até mais. Até mais. Bom dia. Bom dia para você. Obrigada. Ademir, só tá eu e você e eu. Espera aí, Pedro. Só estou encerrando a transmissão lá no Face. Agora encerrei. Beleza. Já era. E daí? Beleza, Ademir? Pai, o cara escreveu aqui, eu não vi, velho. É? O cara escreveu aqui no chat aqui, eu não vi. Fala, professor Washington. Bom dia. Foi muito bom ainda, que legal, hein? A minha